Estamos com o programa Tempo de Decisão, Novo Tempo na Sua Vida, e temos agora o comentário, nosso Espaço da Saúde, Dicas de Saúde, com a Salete Vanck, né, Salete? Isso aí, eu sempre gosto, nós gostamos, né, Reinaldo, de trazer alguma coisa que seja esclarecedora para o nosso ouvinte. E nesse momento eu vou falar sobre 2 tipos de testes que se fala, testes do coronavírus. São 2 tipos que se dividem basicamente em PCR, que é um exame mais caro, mais elaborado, de mais difícil execução. Precisa de insumos laboratoriais mais caros, e ele analisa se eu estou doente, se eu estou com o vírus ou não. É bem pontual. O PCR é aquele exame que se colhe das mucosas da boca, da mucosa oral, com um tipo de um cotonete, a gente chama aquilo de suave, e das mucosas nasais se coleta uma amostra de células, né? Que então se faz o exame e se vê. Eu sou uma pessoa que não estou com sintomas, mas eu estou com o vírus, eu estou carregando o vírus. E foi o exame que mais se fez, por exemplo, na Alemanha. E foi muito importante, porque no momento que eu não tenho sintomas, mas eu tenho vírus, eu estou disseminando o vírus, sem saber. Então, por que esse PCR é tão importante? Porque eu detecto, eu sou assintomática, mas carrego o vírus, então eu já sou colocada de lado. Eu faço o tal do isolamento domiciliar. Eu fico meus 14 dias quietinha, sem me comunicar com ninguém. Muitas pessoas, inclusive, ficaram no seu quarto, isolados do restante da sua família, não contaminaram. Passados 14 dias, eu já não tenho mais o vírus circulante em mim, estou livre para circular. Muito bem. Esse é o exame, seria o exame preferencial, porque ele isola as pessoas que têm o vírus, mas não têm os sintomas. E por não se saber, elas estão contaminando. Esse é o primeiro teste. PCR é caro, está sendo pouquíssimamente feito no Brasil, mas muito feito na Alemanha. Foi um dos recursos que o governo alemão teve de fazer esse isolamento das pessoas assintomáticas, mas que carregavam o vírus, para evitar a disseminação do vírus. E o outro exame que a gente chama de testagem é a testagem do sangue, é o teste rápido. É o teste que está sendo liberado agora para as farmácias no Brasil, custa em torno de R$150 num primeiro momento. É um dinheiro importante, R$150, mas ele é mais barato, bem mais barato, umas 6 ou 7 vezes mais barato que o PCR, e ele é rápido, teste rápido, por isso ele tem esse nome. Ele em 15 minutos ele dá o resultado. E qual é o que ele detecta? Ele detecta se eu tenho os anticorpos do coronavírus, se o meu sistema imunológico já fabricou os anticorpos. Então, na verdade, ele é importante para que eu possa circular livremente sem ter o perigo de infectar outras pessoas, se no meu corpo é detectado que eu tive, se eu estou com os anticorpos detectáveis, né? Então, teste rápido, a gente coleta gotas de sangue do dedo, em 15 minutos dá o resultado dizendo: tu tem anticorpos, então tu tiveste o corona assintomático. Já pegou? Já fabricou anticorpos, pode circular. É importante também para a liberação das pessoas, para elas poderem circular livremente. Então, são 2 testes em momentos diferentes que servem para condutas diferentes epidemiologicamente, um mais caro e importante, acho que de grande importância epidemiológica, porque eles isolam as pessoas, evitam que as pessoas contaminem outras, porque ele detecta se a pessoa está com o vírus, mas não tem os sintomas. E o outro, sim, também é importante, é o que nós vamos ter mais acesso a esse teste rápido que vai ser feito nas farmácias,
que vai dizer se eu tenho os anticorpos ou não. Quer dizer, vai me deixar tranquilo se eu já passei pela doença ou não. É isso aí. São os 2 testes, basicamente, que existem, que se faz mais hoje. Um mais caro, que serve para um momento de isolar, e o outro para fazer a liberação das pessoas para a circulação na medida que se detectam os anticorpos e as pessoas então são diagnosticada que a pessoa já teve a doença, já passou pela doença e não tem mais o risco de contaminar outros. E também tem as suas defesas Não existe ativadas. o risco mais de contaminar outra pessoa? Não. Ah, não existe. Não existe mais o risco. Se ela tem os anticorpos, quer dizer que ela já passou pela doença. Inclusive, se a pessoa está com os sintomas do corona, não adianta nem fazer o teste rápido, porque se ela está com a doença, é porque o sistema imunológico ainda está sendo ativado para fabricar os anticorpos que vão ser detectados de 7 a 10 dias depois dos sintomas que ela tiver. Ah, depois dos sintomas Sim, que ela tiver é que vai detectar. Quer dizer que durante ali aquela primeira fase não adianta não mostra nada. Aí é o PCR que adianta. Ah, o PCR, mas aí é caro, mas é feito, no Brasil está sendo feito pontualmente nos hospitais. Ah, nos hospitais. Para detectar se aquilo que eu estou tendo naquele momento, aquela sintomatologia gripal, faz parte do corona ou faz parte de outras síndromes gripais graves, né? Como H1N1, né? Por isso que é importante a vacinação do H1N1. Se nós, por exemplo, Reinaldo e eu já nos vacinamos há mais de 15 dias como idosos, que nós fazemos a parte desse grupo de idosos, né? Já nos vacinamos da vacina do H1N1, da influenza. Se nós tivermos alguma sintomatologia gripal e nós formos a um serviço de saúde, eles já não vão se preocupar com H1N1, vão focar no corona. No corona, né? Aí faz o teste, espera-se que se faça o sistema, o SUS está fazendo, mas os serviços de saúde, os complementares, os convênios estão liberando ou não esse PCR que vai detectar se eu naquele momento estou com o vírus do corona ou não. É bem interessante isso aí. São os 2 testes. Então, atenção, vai ser liberado uma acessibilidade maior, testes na farmácia, o teste rápido para ver se eu tenho já os anticorpos, quer dizer que eu já passei pela doença e quem sabe assintomaticamente. Se foi assintomaticamente, enquanto eu estive com o vírus, eu devo ter infectado muitas pessoas. Complicado. Por isso que é importante o uso da máscara e a higiene das mãos. Sempre higiene das mãos. Palma das mãos, dorso das mãos, entre os dedos, nos polegares, na ponta dos dedos e no pulso também, tá? Lavar as mãos. E quando tirar a máscara, tirar sempre... aí tirou os óculos junto. Tirar sempre... Pelo elástico e pela alça, né? Pelo elástico, mexer somente... No elástico. No elástico. Quanta coisa. Não manusear no bojo da máscara. É importante isso aí. Tá? E higienizar essas máscaras de pano, elas não são descartáveis, elas devem ser higienizadas com água e sabão depois que a gente retorna para casa. Atualmente a máscara e essas tem de pano bem acessíveis e são boas porque elas têm que ser dupladas, tá? Vou botar os óculos de novo para poder enxergar o que eu quero mostrar para vocês. Olha aqui, ó, elas são dupladas, elas são duplas, tá? E uma das maneiras para a gente ver se a máscara é efetiva ou não é a gente colocando a máscara, tenta apagar uma vela. Se a gente apagar a vela, se a vela se apagar, é que a máscara não é efetiva. Passa tudo. Passa tudo. Tá passando para fora, é que tá passando para dentro também. Cuidado. Então, a gente bota a máscara e se não apagar,
a vela ou fósforo, seja lá o que for, é que é efetiva. Por isso que ela deve ser duplada. E além de dupla, ela tem uma preguinha aqui que torna ela mais fechadinha ainda. Tá? Essa aqui eu não usei ainda na rua, mas quando eu for usar, eu vou voltar para casa e vou lavá-la. Bom, é isso aí. Não muito é importante. Não é descartável. Não é descartável. Desde que seja. E aí o uso é individual. Esta é a minha máscara. O Reinaldo tem a dele. Cada pessoa deve ter a sua máscara individual. E daqui para diante, eu acho que mais ou menos nós vamos ser como os países orientais. Nós vamos fazer seguidamente o uso de máscara. Não vai ser só para essa ocasião. O corona veio, não digo para ficar definitivamente, mas vai ter provavelmente ondas de retorno. Então a gente vai ter que ter esse hábito de usar a máscara quando sair de casa. Eu acho que daqui para frente nós temos que nos habituar a ter sempre uma máscara junto conosco, que outros coronas virão também, né, Salete? A gente tem umas músicas populares brasileiras que a gente nesse momento se lembra, né? Daqui para frente tudo vai ser diferente, né? É verdade. Ou então quando a gente usa a máscara, pergunta: quem é você? Adivinha, que eu quero saber. É isso aí. São tempos diferentes que a gente tem que levar de bem com a vida, mas com consciência, usando a razão, porque a razão neste momento é um mecanismo de defesa nosso e de proteção para o próximo também, para o nosso próximo também. Tá, ok. Dicas de saúde aí com a Salete Vanck. Mudanças de hábitos aí, pessoal. Olha, importante. A turma da idade mais avançada aí tem que abrir o olho nessa Salete. Nós temos que cuidar muito. É verdade. A gente tem cuidado muito, viu? Não é brincadeira. Você, se puder, fique em casa. Se puder, fique em casa até passar essa onda toda, até passar essa crise do coronavírus, porque certamente nós teremos aí, já nos próximos meses, quem sabe, uma vacina, alguma coisa que venha prevenir, né? Então tá, Salete, dicas de saúde com enfermeira Salete Vanck. Estamos com o programa Tempo de Decisão, um novo tempo na sua vida.